Em 50 anos, o concreto armado poderá se tornar o maior fardo para a humanidade. Esta é a resposta prática dada pela Alemanha após o colapso sucessivo de diversas pontes. Segundo estatísticas preliminares, há na região uma estrutura de pedra que urgentemente necessita de reparos. Para lidar com os danos estruturais causados por chuvas e o derretimento da neve, instituições de pesquisa passaram a utilizar materiais compostos em substituição ao aço reforçado. Quando materiais tão finos quanto um grafite de lápis são combinados com concreto, surpreendentemente, eles podem ser diretamente incorporados em construções de túneis. A questão que surge é: isso representa uma revolução no setor ou um prenúncio de uma nova era de obras frágeis? Para compreender o contexto deste vídeo, primeiro devemos entender o que é a degradação do concreto. Os principais causadores dessa degradação são a água e o oxigênio. Quando ambos penetram nas fissuras das estruturas, aceleram a oxidação, formando ferrugem, que provoca corrosão e expansão das armaduras de aço, levando à fissuração do concreto. Sabemos que o concreto é uma mistura de brita, areia, água e cimento. Antes da concretagem, a mistura passa por testes de abatimento de consistência com um cone, que indica a coesão da mistura. Se o cone afunda gradualmente, a consistência é adequada. Caso contrário, podem ocorrer rachaduras ou separação dos materiais. Porque, mesmo com testes tão rigorosos, a vida útil das construções é de apenas algumas décadas. A resposta está no próprio aço. Ele é tanto a força quanto a fraqueza do concreto armado. Vamos explorar o que ocorre com o aço no concreto para que os cientistas estejam buscando substituí-lo. Inicialmente, um bloco de cimento puro é submetido a uma prensa hidráulica. Animações mostram que, à medida que a pressão aumenta, o bloco se expande lateralmente, rachando e criando fissuras irreparáveis. Para resolver isso, engenheiros adicionaram aço para aumentar a resistência à tração do concreto. Quando uma carga externa excede o limite, o aço age como um amortecedor, distribuindo o impacto e protegendo a estrutura. Esse método foi altamente seguro nas construções iniciais. No entanto, com o tempo, a umidade e a chuva intensificam a oxidação, especialmente em áreas costeiras. Nessas condições, a durabilidade do concreto diminui ainda mais. Para entender melhor, observamos um modelo 3D de um bloco de concreto oxidado. Com o tempo, a oxidação forma manchas de ferrugem no aço, que se expandem e causam fissuras no concreto. Eventualmente, o aço não suporta mais o peso, resultando no colapso de estruturas, como mostrado nas imagens. Além disso, o aço possui uma camada passivadora que oferece proteção. Contudo, quando exposto ao sal da água do mar ou de agentes descongelantes, essa camada é corroída, acelerando o processo de deterioração. Por isso, o uso de descongelantes nas estradas tem diminuído nos últimos anos. Para mitigar a corrosão, engenheiros desenvolveram soluções como o nitrito de lítio, um agente que absorve umidade e pode ser aplicado em áreas danificadas. Ele penetra nas fissuras do concreto, combinando-se com o aço existente e retardando o processo de corrosão. Na camada externa das barras de aço, o próximo passo é observar o uso do nitrito de lítio em prática. Normalmente, os trabalhadores utilizam um pincel para aplicar o produto diretamente após mergulhá-lo no líquido. Contudo, devido a restrições em diferentes locais, nem sempre é possível usar este método. Por isso, engenheiros desenvolveram uma alternativa: substituir completamente o aço. No vídeo, vemos um túnel em construção que não utiliza as diversas estruturas de aço disponíveis. Em vez disso, materiais compostos foram adotados. Agora, entramos na terceira etapa, o processo de produção e o princípio dos materiais compostos. Sabemos que barras de aço sempre foram uma parte essencial da construção civil. No entanto, agora vemos polímeros moleculares finos como um grafite de lápis sendo usados no lugar de aço para reforçar o concreto. Essa ideia seria impensável no passado ou mesmo hoje em muitos lugares. Mas, na região em questão, esse material foi misturado ao cimento e utilizado diretamente em túneis. Essa abordagem pioneira merece reconhecimento, mesmo que não possamos exagerar seus benefícios. Esse material tem uma base científica para sua aplicação. Observe a imagem de uma casa de barro em uma área rural. Essas construções antigas usavam estacas de madeira como vigas principais e paredes feitas de terra e palha. Apesar de parecerem frágeis, muitas dessas casas resistiram a décadas de sol, chuva e vento, permanecendo intactas por 50 ou 60 anos. Essa resiliência inspirou a busca por substitutos para a palha. No início, cientistas tentaram misturar fios de aço revestidos com estanho ao concreto, mas, como esperado, essa ideia falhou.
Após muitas tentativas, finalmente, no 57º experimento, encontraram um material substituto, o polipropileno, um polímero de alta densidade. Simplificando, pode-se pensar no polipropileno como um plástico reforçado com uma rosca em espiral. Apenas uma dessas fibras pode suportar até 20 kg de força, uma resistência comparável ao aço, com a vantagem de possuir uma textura que aumenta sua aderência ao cimento, impedindo que deslize facilmente. Mais importante, sua durabilidade ultrapassa 30 anos, várias vezes mais que as estruturas de aço convencionais. Em uma simulação 3D, o polipropileno no concreto se distribui em direções variadas, maximizando a resistência tanto lateral quanto longitudinalmente. Testes mostram que mesmo sob pressão extrema, o concreto reforçado com polipropileno pode rachar, mas não se rompe completamente, comprovando sua funcionalidade como substituto do aço. Em outra análise com estruturas cônicas, o lado esquerdo usa materiais reforçados com fibra, enquanto o lado direito não. Sob a mesma pressão, o lado esquerdo claramente suporta mais carga, evidenciando uma diferença significativa de desempenho. Retornando ao cenário do túnel, o lado esquerdo utiliza fibras reforçadas, enquanto o lado direito segue o modelo tradicional de concreto. Com o passar do tempo, o lado esquerdo, mesmo com fissuras, não desmorona, ao contrário do lado direito. Os materiais reforçados têm aplicações quase ilimitadas. Na construção de uma fábrica, por exemplo, o piso foi feito inteiramente com fibras reforçadas, sem o uso de barras de aço. Visualmente, não há diferença, mas a resistência à umidade e à corrosão é muito superior. As fibras reforçadas podem ser divididas em 4 tipos, variando de finas a grossas, adaptando-se ao tamanho das estruturas. Fibras grossas são usadas em obras como pontes ferroviárias e estacas de concreto. Projetos internacionais frequentemente dependem desses materiais. A questão que fica é: este é um material que realmente substitui o aço, ou estamos diante de mais uma série de estruturas questionáveis que aguardam testes futuros?